Fala, turminha, beleza? Hoje a gente vai falar sobre pressão em fluidos. Vocês já devem ter percebido que as barragens de represas, elas possuem uma base muito maior do que o seu topo, tá? Isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, porque quando a gente está falando de pressão, principalmente em fluidos, essa pressão vai depender da profundidade que, que a gente quer medir aquela pressão, certo? Então aqui no ponto mais fundo tem uma pressão maior do que num ponto mais próximo à superfície. Porque quanto maior a profundidade, maior vai ser a pressão, tá? Tem mais coisa em cima de você, tem mais coisa em cima daquele ponto. Também vai depender da densidade do fluido. Significa que se for água, a pressão medida vai ter um valor. Se for óleo, a pressão medida vai ter um outro valor, tá? Então, quanto mais denso é o seu fluido, maior vai ser a pressão sentida naquele ponto. E por último, a nossa pressão vai depender da aceleração da gravidade local, tá? Colocando na equaçãozinha aqui, ó, basta a gente multiplicar as três coisas: densidade do fluido, gravidade local e profundidade, que você quer saber a pressão, tá? Para a gente ter o valor da pressão do fluido naquele ponto. Então, assim, sobre as unidades de medida de pressão, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Pressão não é uma matéria difícil, tá? Se a gente utilizar essa equaçãozinha aqui, um ou outro detalhezinho aqui, a gente consegue ir bem. A questão é que pressão é uma das grandezas físicas que mais possuem unidades de medida. Então aqui a gente vai falar sobre três inicialmente, tá? Que é só para a gente ter uma ideia. E, e tem que tomar um cuidado justamente com esse começo aqui, porque normalmente os exercícios pedem para fazer uma conversão entre uma e outra, tá? Então a nossa primeira unidade de medida aqui, pelo menos a que a gente deve dar uma importância maior, é a Pascal, que a gente chama de PA, porque essa daqui é a nossa unidade padrão do Sistema Internacional de Unidades de Medida, tá? 1 Pascal é equivalente a 1 Newton por metro quadrado. A gente tem também a unidade de medida atmosferas, conhecida como ATM, e tem também centímetros de mercúrio. Esse Hg aqui é o símbolo químico do mercúrio. Tá? E o que vocês devem lembrar disso daqui tudo? Vocês devem lembrar a proporção entre essas três unidades de medida. 100.000 Pascal é igual a uma atmosfera, que é igual a 76 centímetros de mercúrio. Então, para vocês fazerem conversão depois, vocês utilizam reguinha de 3, sempre utilizando esse parâmetro aqui, tudo bem? Então aqui, uma menção importante é justamente a experiência de Torricelli, né? Ou Torricelli. O que ele queria fazer? Ele queria saber o quanto de pressão a atmosfera exercia na gente, né, a nível do mar. O que ele fez? Ele encheu um tubo de ensaio, tá? Esse tubo devia ter por volta de 1 metro. Ele encheu esse tubo com mercúrio, tá? E virou em outro recipiente contendo mercúrio. Isso ainda com a parte na boca, né, do tubo fechada. Quando ele soltou, né, o mercúrio dentro do recipiente, ele percebeu que o mercúrio desceu um pouquinho, mas não mais do que formar uma coluna de 76 centímetros. O que isso significa? Significa que a pressão atmosférica a nível do mar tem força suficiente para segurar uma coluna de mercúrio de 76 centímetros. Aí você vai falar, ah, Biel, mas isso daí não significa muita coisa. 76 centímetros, né, não é de fato uma altura muito grande. De fato, a questão é que o mercúrio é um líquido muito denso. Só para você ter uma ideia, se essa mesma experiência fosse feita com água, esse tubo de mercúrio precisaria ter uma altura de 10 metros. Então, assim, a gente está falando que uma pressão atmosférica é equivalente a 76 centímetros de mercúrio. Quando você desce para a cidade de Santos, por exemplo, né, a gente que mora em São Paulo, a gente está a 750 metros de altitude. Isso em relação ao nível do mar. Então tem essa coluna de ar em cima da nossa cabeça, tá? É só uma representação, é claro que é bem maior do que isso. Quando a gente desce para a cidade de Santos, o nosso ouvido dá aquela reclamada. Por quê? Porque tem uma coluna de ar muito maior na nossa cabeça. Então, o que isso tem a ver com a experiência de Torricelli?
Ele percebeu que esses quilômetros e quilômetros de ar é equivalente a somente 76 centímetros de mercúrio. Só para vocês terem uma ideia da densidade, né, do mercúrio, que é realmente gigantesca, ela é basicamente equivalente a esses quilômetros e quilômetros de ar, ou equivalente a 10 metros de água. Foi por isso a escolha de Torricelli, ou Torricelli, de fazer a experiência com mercúrio e não com outro fluido. Só para entender um pouco mais sobre a pressão atmosférica, a gente vai falar agora de um dispositivo muito sofisticado, que é uma bomba de sucção que nós físicos chamamos tecnicamente como canudo. O que acontece no canudo, né? As pessoas acham que ao tomar algum líquido, refrigerante, suco, água, seja lá o que for pelo canudo, elas estão puxando o líquido pelo canudo. Mas na verdade quem faz todo o trabalho sujo é a pressão atmosférica do lado de fora. Então qual que é seu papel? O seu papel é tirar o ar de dentro do canudo. Quando você tira o ar de dentro do canudo, a pressão dentro dele é muito, mas muito pequena mesmo. Isso faz com que a pressão externa, que é gigantesca, como a gente viu na experiência de Torricelli, ela faça o trabalho de empurrar o fluido para um local onde a pressão é menor. Então o líquido acaba parando dentro da sua boca, não porque você está sugando o líquido, mas sim por conta de que a pressão atmosférica empurra ele para você. E é basicamente esse é o mesmo funcionamento da nossa respiração. Então, quando você respira, na verdade, quem joga o ar para dentro dos seus pulmões é justamente a pressão externa, a pressão atmosférica. O nosso diafragma, ele controla a nossa pressão aqui dentro, né? Ela aumenta e diminui, e quando ela se torna mais baixa aqui dentro, a pressão atmosférica faz o ar entrar, tá? Aí o diafragma infla, a nossa pressão interna aumenta e você expira esse ar e todo esse processo ocorre novamente. Ou seja, é impossível você respirar em um local onde não tem pressão atmosférica. Então aqui, ó, a gente tem um laboratório virtual aqui sobre pressão, tá? Normalmente esses laboratórios virtuais são feitos para você fuçar à vontade. Tá vendo que tudo aqui tem botãozinho, ó? Todas essas coisas aqui, você pode fuçar à vontade, que é justamente para você experimentar o que acontece. Então, esses laboratórios virtuais são bons porque a gente não precisa ter um laboratório em casa, tá? Então eles simulam aqui alguma coisinha só para a gente ter uma ideia. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem um medidor de pressão, tá? Tá vendo aqui, ó? É como se a gente tivesse a nível do mar, na superfície vale 1 atmosfera a pressão. Se a gente percebam aqui, ó, como que aumenta ou diminui o valor da pressão, enquanto eu estou falando só do ar. Tá vendo que não aumenta quase nada. Mas se a gente encher o recipiente com água, vamos colocar aqui ó, o nível da água. Quando a gente mergulha na água, percebam como muda esse acréscimo. Tá vendo? Cada 1 metro de água é equivalente a 0,1 atm. Isso significa que após os 10 metros de água, eu vou ter um acréscimo de 1 atm. Tá vendo aqui, ó? E aqui a gente pode deixar um medidor de pressão aqui na superfície, o outro quando der mais ou menos aqui 1 metro, e o outro quando der 2 metros, e o outro é 3 metros. Aqui você pode mexer na gravidade, tá? Então a gente usa aqui na Terra, né? A gravidade de Marte, 3,7. Da Terra, de Júpiter, 25, quase, né? Tá vendo que a pressão muda conforme você mexe na gravidade também. Beleza? E se você mexe na densidade também do seu fluido, muda a pressão sentida também. Então, ó, se for gasolina, que é menos denso, né, a pressão diminui um pouco. Se for o mel, que é um pouco mais denso, a pressão aumenta um pouco. Tudo certo? Então aqui, ó, vamos fazer um exemplo rapidinho, né? Só para a gente passar por um exercício. Um mergulhador está a 20 metros de profundidade, então esse aqui vai ser o nosso H, em um lago que se encontra a nível do mar.
Considerando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água seja 1000 kg por metro cúbico, calcule a pressão A, que a água exerce no mergulhador, e B, que o mergulhador sente. Toma cuidado, porque exercício de pressão normalmente vai ter que saber essas duas distinções aqui. A pressão que a água exerce não é a pressão toda que o mergulhador sente. Por quê? Porque acima da água também tem a atmosfera. Então a pressão que a água faz é menor do que a pressão que o mergulhador está sentindo. Tudo bem? Então, para resolver a A aqui, ó, a gente vai colocar na nossa equação, tá? Densidade vezes gravidade vezes a profundidade. Densidade da água 1000, gravidade da Terra 10 e a profundidade que ele se encontra 20 metros. Fazendo todas as multiplicações aqui, a gente percebe que temos uma pressão de 200 mil pascal, ou 2 atmosferas. Lembra lá no começo que a gente pediu para vocês guardarem isso daqui, tá? Cada 100 mil pascal é equivalente a uma atmosfera inteira. Então, não significa que tem 2 atmosferas na cabeça do mergulhador. Significa que a pressão que a água exerce é equivalente a 2 atmosferas no mergulhador, tá? Na B, como o mergulhador está em um local a nível do mar, a gente percebe que a pressão atmosférica tem que ser de 100 mil pascal, como a gente viu na experiência de Torricelli. Então, ó, basicamente é o seguinte: da superfície a nível do mar para fora, a gente tem sempre a pressão atmosférica de 100 mil pascal, certo? Isso muda conforme a altitude, tá? Então é por isso que é importante o exercício frisar nível do mar. Então a pressão que ele vai sentir é de 200 mil pascal da água mais 100 mil da atmosfera. Então a pressão que o mergulhador está sentindo é de 300 mil pascal ou de 3 atmosferas. 2 por causa da água e uma por causa do ar. Ok? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem e até a próxima.